Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? A ti, Senhor, seja o louvor, seja a glória, seja a honra. A ti, Senhor, seja toda a adoração, seja toda a exaltação, Senhor. Tudo para ti. Tudo para a honra e para a glória do teu santo nome, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é digno, só o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelas suas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Obrigado pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma manhã em nossas vidas. Louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome, por tua fidelidade, pela tua graça e pelo teu amor. Grande é o Senhor, o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado. Não há outro além de ti, Senhor. Não há outro como o Senhor. Tudo para ti, tudo por ti, para que hoje e sempre o seu nome seja louvado e o seu nome seja engrandecido. Toda honra, toda glória seja dadas a ti, Pai. Espírito Santo, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações. Vem falar conosco através da tua palavra. Que possamos sair daqui cheios do teu Espírito, cheios da tua palavra, que ela seja o alicerce da nossa vida, os princípios da nossa vida, para a honra e para a glória do teu santo nome, para o louvor da tua glória. Capacita-nos, Pai, para que possamos compreender tudo o que vamos ler e estudar, Pai. Espírito Santo, derrama sobre nós, conforme a tua vontade, o teu querer, os dons do teu Espírito, dons de sabedoria, conhecimento, profecia, dom de discernimento de espíritos que vamos precisar muito para esses últimos dias. Como vamos ter que ter discernimento para saber se o que estamos ouvindo vem de ti ou não? Que a sua misericórdia nos alcance e que a gente possa realmente sentir, Pai, a tua presença na vida das pessoas. Como muitos dizem, sentir o seu cheiro na vida das pessoas. Sentir a tua presença e assim como filhos ou como ovelhas, reconhecer a voz do pastor, para a honra e glória do teu nome, para que o Senhor seja louvado através das nossas vidas. Derrama, Senhor, das suas bênçãos, da sua graça e da sua misericórdia sobre nossas casas, sobre as nossas vidas. Só o Senhor conhece nossos planos, sonhos, desejos, dor, frustrações, cansaços. O Senhor nos conhece perfeitamente. Então derrama, Senhor, da sua graça, misericórdia e cura e as suas bênçãos sobre a nossa vida. Nos ensina, Senhor, principalmente a viver e a sonhar conforme a tua vontade e conforme o teu querer, para a honra e para a glória do teu santo nome. Pai querido, te peço pela nossa nação, que o Senhor venha estar derramando uma unção de transformação sobre o Brasil. Que as pessoas possam desejar buscar-te, que elas possam desejar a tua presença, que elas possam desejar estar na tua presença, para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, que as pessoas
saiam, Pai, do raso e comecem a mergulhar na tua presença, mergulhar na vontade de te conhecer verdadeiramente e andar contigo mais e mais. Que a gente possa ter o desejo e poder falar assim como Jó. Antes eu te ouvia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Quantas pessoas, Pai, hoje estão frequentando igrejas, frequentando templos e só te conhecem de ouvir falar? Não tem intimidade, não tem profundidade, não desejam estar contigo e nem contigo andar. Tem misericórdia, Senhor, deste povo. Coloque neles esse desejo de estar na tua presença, de buscá-lo verdadeiramente, de desejá-lo todos os dias, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e exaltado hoje e sempre. Move, Pai, com o teu espírito, move com o teu poder, transforma esta nação, derrama do seu avivamento como o Senhor tem prometido. Desperta a tua igreja para o desejo de orar mais e mais, e principalmente orar a tua vontade, que a sua vontade seja feita, que o teu querer seja feito, porque o Senhor é soberano. E o meu clamor é: não me deixe de fora das coisas que o Senhor tem preparado para este tempo. Capacita-nos, Pai, e nos enche do teu Espírito, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado hoje e sempre. Pai, traga paz para Jerusalém, traga paz para o Oriente Médio. Chega de tanta dor, tanta morte, tanto sofrimento. Move com teu Espírito sobre aquele lugar, e que haja transformações e conversões, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, para o louvor do teu nome, Pai. Que as nações possam reconhecer Yeshua como Messias, para a honra e para a glória do teu santo nome. Que Jesus seja a transformação deste povo. E que, Senhor, nos deixe atentos aos sinais, nos deixe atentos a tudo que o Senhor está fazendo e a tudo que o Senhor está preparando para esses tempos. Que possamos compreender, assim como Noé compreendeu para construir a arca, assim como Noé conhecia a arca intimamente, todos os lados, todos os cantos, desejamos assim conhecer a Jesus tão profundamente, para que quando vier o dilúvio ou vier o fim, estejamos protegidos dentro da arca, que hoje é Cristo Jesus, para a honra e para a glória do teu santo nome. Capacita-nos, Pai. E assim como Noé, 7 dias antes de vir o dilúvio, já estava dentro da arca, que a gente também possa estar atento aos sinais dos dias que virão, para a honra e glória do teu santo nome. Capacita-nos, Pai. Nos enche do teu poder. Nos enche, Senhor, da tua glória, para que sejamos cheios do Espírito e encorajados a levar o teu evangelho, a levar a tua palavra, aonde o Senhor nos colocar, aonde o Senhor preparar para estarmos, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre, Pai. Perdoa nossos pecados, nos ensina a perdoar aqueles que nos perseguem, que nos ofendem. Senhor, continue derramando das suas bênçãos para que o pão não falte sobre nossas mesas. Livra-nos, Pai, de todo mal, de toda tentação, de tudo que não vem de Ti, e que tudo isso, Senhor,
seja para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado através das nossas vidas. Porque teu é o reino, o poder e toda a glória, hoje e sempre. Amém. Amém. Bom dia, dona Nilda. Bom dia, Catiane. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos aí. Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Vamos bem. Tudo bem, graças a Deus. Bom. Vamos lá, então. A gente está lendo o livro de Gênesis. E a gente já leu os 3 primeiros capítulos, então a gente viu a criação, Deus criando todas as coisas e cuidando das coisas nos mínimos detalhes e através da sua voz, dando ordem para que as coisas fossem criadas, né, através da palavra. Mas aí, quando chega na criação do homem, o Senhor fala, não, vamos parar tudo e agora nós vamos lá e façamos o homem. Então, Deus coloca o homem dentro de um jardim, que a gente conhece como o jardim no Éden. Então, dentro do Éden, Deus faz um jardim e ali coloca o homem com árvores frutíferas e coloca o homem para cuidar desse jardim. Esse era o trabalho do homem ali. E coloca o homem também para dar nome aos animais. E então, o homem, ao dar nome aos animais, percebe que não todos os animais têm casais, né? Espécies parecidas, as mesmas espécies, e ele não tem. Então, Deus o coloca num profundo sono e traz Eva da sua costela. Eu costumo dizer que ali é uma cirurgia e uma clonagem de Adão. Então, quando Adão vê a mulher, ele fala, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada mulher. E ali Adão e Eva, então, vivem nus no jardim, por não se verem, por serem luz, por serem a presença do Senhor. E aí a gente viu também no capítulo 3, então, Adão e Eva sendo tentados pela uma serpente que é muito astuta, e a maneira com que a serpente os tenta faz eles cobiçarem e desejarem o fruto da árvore que Deus tinha proibido Adão de comer. E aí então Eva come do fruto, dá para Adão, e então os seus olhos se abrem. E é bem interessante porque a palavra estava sobre Adão, porque Eva comeu, nada aconteceu. Mas quando Adão come do fruto, então eles percebem que estavam nus e sentem vergonha. Neste momento, a morte não física. A morte física, ela realmente começa ali. Eu acredito que neste momento é quando a morte entra na criação, porque até então não havia. E neste momento há, na verdade, ali com Adão e Eva, uma morte espiritual. Há um rompimento da ligação deles com Deus. E aí a gente vê, então, depois também o Senhor vindo até eles no fim da tarde e questionando como sabiam que estavam nus. E aí começa um jogar a culpa no outro, né? Adão, então, joga a culpa em Deus por ter dado a ele aquela mulher. A Eva joga a culpa em Deus por ter criado a serpente. E aí, então, Deus começa o seu castigo, né? E Deus, então, castiga a serpente, castiga a mulher e castiga o homem. E então a gente vê eles sendo expulsos do jardim. E neste momento, então, é que Adão dá o nome à mulher de Eva, que significa dar vida. Adão entende que a vida que agora eles teriam viria da própria Eva. E é bem interessante que existem culturas que não entendiam, que eles foram aprender com o tempo, que para a mulher ter filho era necessário o homem. Eles acreditavam que a mulher era como se fosse uma divindade que tinha filhos, né? Mas com o tempo eles descobriram que isso vinha do relacionamento entre homem e mulher. É bem interessante o crescimento da história, né? Então ali eles são expulsos do jardim do Éden,
são expulsos ali daquele lugar onde tudo estava pronto para eles. Mas Deus não os abandona, Deus não os deixa, mas não permite mais que eles entrem no jardim, porque no jardim, assim como tinha a árvore do bem e do mal, também tem a árvore da vida. E não era mais permitido que Adão e Eva comessem do fruto da vida, para que eles não vivessem eternamente daquela maneira, com o pecado neles. Era necessário, então, que o Senhor viesse em forma de homem e restituísse tudo, para que no fim da nossa história a gente seja salvo pelo Senhor, nós alcançamos nossa glória, nosso corpo glorificado, nós nos tornamos reis e sacerdotes santificados, e então podemos de novo ver a árvore da vida e se alimentar do fruto desta árvore. E agora a gente entra então no capítulo 4 de Gênesis, que vai começar então essa história de Adão e Eva fora do jardim, e a criação, e também o primeiro pecado, a primeira morte, e a gente vai começar a ver a decadência da humanidade. Gênesis, capítulo 4, Caim mata Abel. Adão teve relações com Eva. Acredito que nas traduções mais antigas vai estar que Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Isso aqui é bem interessante. Com auxílio do Senhor tive um filho homem. Pode nos trazer alguns questionamentos. Como assim? Com auxílio do Senhor tive um filho homem. Será que ela já tinha filhos e eram mulheres? Dá para a gente colocar um ponto de interrogação aí. A Bíblia ela não relata quando Eva teve filhas. E lembra-se que, querendo ou não, a gente tem dentro da Bíblia uma cultura patriarcal, uma cultura onde a história, a maioria não é tudo, mas a grande parte é contada por homens, pelos patriarcas. Então, existem histórias como a da Eva, como de Ruth, como de várias mulheres importantes na história, Deus deixa muito claro isso, mas ela, querendo ou não, ela é muito patriarca. Então, a gente vai ver, por exemplo, Caim, Abel e Sete. A gente não vai ver em nenhum momento o nome dessas mulheres que casaram com eles. Então, a gente vai... Aqui já deixa alguns pontos, né? Assim como ontem a gente leu, quando o Senhor vai castigar a Eva por causa do pecado, ele fala, multiplicarei grandemente. Será que a palavra multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez significa que ela já tinha tido gravidez e já tinha filhos? E na verdade eram filhas e por isso não é relatado? Será que antes de Caim nascer ela já tinha tido filhas? Porque aqui, ó, e se a gente for pegar quem assistiu a novela Gênesis da Record, a gente percebe que dos filhos de Adão e Eva que tinham ali, porque lembra-se que a novela, eles trazem Caim, Abel e várias mulheres. E a mais velha é uma mulher, e não é os meninos. Então a gente pode, dentro dessa leitura, dizer assim, talvez, por Eva ter colocado essa frase sobre o nome dele, com auxílio ao Senhor tive um filho homem, que ela já teve filha mulher, que ela provavelmente teve algumas filhas mulheres antes de ter Caim. Isso tudo é teoria. A Bíblia ela não relata isso, mas a gente consegue pegar ali dentro das entrelinhas e começar a imaginar como pode ter sido. Versículo 2. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas,
Então, a Bíblia, ela vai fazer o quê? Agora ela vai contar, o foco da Bíblia é contar a história de Caim e Abel. Então, por isso que ela vai mostrar o nascimento de Caim, que é o mais velho, e de Abel. Por que que agora ela já não fala assim, pô, Adão e Eva tiveram Caim, tiveram Abel, tiveram Sete e tiveram filhos e filhas, como vai estar no final? Porque agora a ideia da Bíblia, do narrador da história aqui, é contar a história de Caim e Abel, contar a história do primeiro assassinato. Então vamos lá. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Versículo 3. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Então a ira de Caim veio porque o Senhor não aceitou a sua oferta. A grande teologia, a grande história conta que a oferta de Caim, ela não era do seu coração verdadeiramente. Ele não pegou as primícias, ele não pegou a melhor parte do que ele tinha para dar para o Senhor. Mas sim, ele pegou o resto. Então aqui já mostra que Deus não gosta que a gente dê a ele o resto. Sabe o que é o resto hoje? É o resto do nosso tempo. Se sobrar um tempo do meu dia, eu vou ler a Bíblia. Se sobrar um tempo no meu dia, eu vou orar. Isso é o resto. Isso que a gente faz aqui de manhã, eu posso ser chamado de primícias. Nós acordamos e não é fácil, nosso corpo não deseja isso, mas vencemos a luta do nosso corpo, despertamos e entregamos ao Senhor as primícias do nosso dia. Nós dedicamos essa uma hora e meia para estudar a palavra do Senhor, para estar na presença do Senhor e aprender com o Senhor. Isso é um sacrifício agradável a Deus. Quando a gente deixa e entrega ao Senhor o resto, né? Lá para as 11 horas eu vou ler um versículo da Bíblia e vou fazer aquela oração que não tem amém. Sabe qual que é a oração que não tem amém? É aquela oração que você dorme antes dela acabar. Você começa a oração e você dorme. Não tem amém, não tem final. E isso acaba sendo, se a gente colocar nos pequenos detalhes, entregar o resto para o Senhor. Afinal de contas, tivemos o dia inteiro para buscar o Senhor, mas deixamos para falar com Ele só no fim desse dia. E já cansado, e já com sono, e então entregamos o resto ao Senhor. Diferente de Abel, que entregou o seu melhor. Abel cuidava das suas ovelhas, pegou a sua melhor ovelha, pegou a gordura daquela ovelha e entregou ao Senhor, e o Senhor se agradou de Abel. Pelo Senhor não ter aceitado a oferta de Caim, Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. Eu posso dizer, cara, que ali ele já estava começando a ser influenciado pelo mal que existe na humanidade. Lembra-se que o Senhor prometeu que da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então a serpente, que é Satanás, está o tempo todo tentando matar aquele que nasce da mulher. Então, cara, ele deve ter ficado alucinado quando nasceu Caim. Esse precisa morrer, e Abel também precisa morrer. Eles precisam, assim como eu, desagradar ao Senhor de alguma maneira. No versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Olha que massa, cara. É detalhes. O Senhor foi até Caim falar com ele.
Pode não ter aparecido, mas a voz. Por que você está furioso? Abel não teve isso. A oferta de Abel foi recebida, mas o Senhor não, pelo menos a Bíblia não relata o Senhor indo falar com Abel, mas mostra o Senhor se preocupando com os sentimentos que Caim teve. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Saiba que o pecado o ameaça à porta, ou está à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Cara, Caim estava tendo um conselho do próprio Senhor. Cara, por que você está bravo? Por que se transforma o seu rosto? Olha, se fizer o bem, não será aceito. Se você faz o bem, você é aceito, mas se não o fizer, saiba, o pecado está aí, ó, doido para te pegar. Doido para pegar você. Ele deseja conquistá-lo, mas você precisa dominá-lo. Isso traz para nós hoje, o pecado, cara, está ao nosso redor, está nos cercando, nos rodeando, colocando coisas que desejamos, colocando aos nossos olhos coisas que cobiçamos, colocando coisas que vai nos desviar do caminho. Mas nós precisamos dominá-lo. Dominar esse desejo, essa vontade, essa parte maligna que há dentro de nós, esse desejo de estar no pecado. Cabe a nós dominá-lo. E hoje nós sabemos que em Cristo ele nos auxilia junto ao Espírito Santo, nos dá força. E olha que louco, assim como Caim, que o Senhor chegou e falou: cara, olha, não fique assim, você vai pecar. O Espírito Santo nos revela hoje da mesma maneira. Ó, não segue esse caminho, você vai cair. Fecha essa página que você vai cair. Sai deste lugar, senão você vai cair. Então, o Senhor até hoje, assim como ele fez com Caim, ele vai ministrando aos nossos corações e vai nos influenciando para que a gente tenha uma escolha e domine isso que está dentro de nós. Ou então deixe que isso que está dentro de nós, esse desejo, essa vontade, essa carnalidade nos domine. A escolha sempre foi nossa. Versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, olha só. Lembra que a gente leu? E agora eu vou tentar lembrar, mas um dos profetas pequenos que a gente viu, acho que foi Miqueias que a gente estava lendo, que fala sobre aquelas pessoas que dormem planejando o mal e quando acordam vão lá e executam esse mal, e esse mal que eles executam, a maioria das vezes, é matar o seu próximo, roubar e matar o seu próximo. Olha o que Caim fez. A gente não sabe se houve uma passagem de tempo, de dia, ou de dias, que aquilo foi alimentando Caim, mas Caim tira Abel do meio dos seus. Ele engana seu irmão. Ele tira Abel dali do meio. Provavelmente, quando ele fala ali, Caim e seu irmão, vamos para o campo, tira os dois de perto de seus pais, de perto da sua família. E quando estava lá Caim, provavelmente não, por ser o irmão mais velho, provavelmente era maior e mais forte. E muitas vezes também, de surpresa, ataca seu irmão Abel e o matou. Versículo 9. Então, o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? É interessante porque a gente volta àquela mesma pergunta. Adão, onde você está? Como assim? O Senhor é onipresente e onisciente. Ele saberia aonde Adão estava, mas ele queria saber por que Adão fugia da sua presença.
Aqui é a mesma coisa. Você acha que o Senhor já não sabia o que Caim tinha feito, conhecendo o seu coração? Mas quando eu faço uma pergunta assim, aonde está seu irmão, Abel? É a mesma pergunta que o Senhor faz para Adão, aonde você está? Eu quero te dar a oportunidade de escolher se arrepender. Adão, onde você está? Olha a postura de um coração quebrantado. Senhor, eu pequei contra ti, eu comi do fruto e agora estou envergonhado porque eu descobri a minha nudez. Me perdoa, não era o que eu desejava, mas eu caí no meu erro, eu caí no meu pecado. Esse é um coração que hoje nós temos quebrantados por causa do Espírito e por causa do Senhor. Mas quantas vezes nos afastamos do Senhor, nos escondemos do Senhor, ou vamos fazer aqui igual Caim? Caim responde, não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? E assim como Adão também, né? Eu estava nu e por isso me escondi, por causa da mulher que o Senhor me deu, eu comi do fruto e agora estou dessa forma. Em vez de haver um arrependimento genuíno, nós nos escondemos, jogamos a culpa, queremos escapar do erro que cometemos. Caim sabia onde estava seu irmão, mas Deus esperava um arrependimento, né? Que Caim fizesse o bem, mas Caim, pelo contrário, não houve um arrependimento. Assim como em Adão e Eva também não houve o arrependimento de ter comido o fruto. E sim, na verdade, naquele primeiro momento houve acusações. E aqui Caim faz a mesma coisa. Sei não. Sou eu responsável pelo meu irmão? Por acaso eu tenho que ficar cuidando do meu irmão? Por acaso eu sou o cuidador do meu irmão só porque eu sou o irmão mais velho? Então, ainda meio que irritado, Caim dá essa resposta para o Senhor. E aí, então, diz o Senhor no versículo 10. O que foi que você fez? Escute, da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Então o Senhor coloca ali, cara, olha só, eu te dei a oportunidade, eu sei o que você fez, e eu estou te dando a oportunidade de arrependimento, mas você não se arrepende. Então, o que você fez? Por que você fez isso? Por que você deixou o mal dominá-lo? E por isso, até da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Lembra? Isso aqui me faz lembrar muito quando a gente vai lá em Apocalipse, na abertura do 5º selo, quando os justos clamam por justiça. Então a gente está vendo aqui o sangue do justo caído na terra clama ao Senhor por justiça. Agora, versículo 11, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Olha que interessante. A terra foi amaldiçoada por causa de Caim. Ele foi amaldiçoado pela própria terra. O que isso quer dizer? Cara, lembra que Caim era agricultor? Ele cuidava e plantava. Agora a terra não o dará nem o que comer. Então, Caim, tudo que você, quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. E você será um fugitivo errante pelo mundo. Então, Caim, para sempre agora, se tornou dependente dos outros. Ele não tem mais. Ele não consegue mais cultivar nem para a própria alimentação. Caim agora se torna totalmente dependente dos outros. E disse Caim ao Senhor, versículo 13, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsa desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo
e qualquer que me encontre me matará. Será que ele estava aqui falando não só de suas irmãs e irmãs, até do seu próprio pai? Que agora ele teria que fugir de tudo, porque foi... Eu acredito que os pais vão descobrir que foi ele que fez. E aí a fúria de todos na terra será sobre ele. E ele fala, ó, até do Senhor me esconderei. Até do Senhor terei que fugir. Versículo 15, mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Você acha que vai ser fácil assim, Caim? Você acha que o primeiro que te encontrar vai te matar? Não, meu caro, você vai viver muito, você vai pagar pelo que você fez. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. Então, se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança que o Senhor colocou sobre Caim. E o Senhor colocou em Caim um sinal, uma marca, para que ninguém que o visse para que ninguém que para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor. Cara, olha que terrível. Olha a maldade entrando no coração de Caim. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Olha que louco, então. Então Caim afastou-se da presença do Senhor. Sabe, isso me faz pensar que Deus era presente na vida de Adão e Eva. Se ele fugiu daquela terra onde seus pais estavam, até por não ser castigado pelo próprio pai. E a Bíblia fala que Caim afastou-se da presença do Senhor. Então significa que a presença do Senhor era naquele lugar que eles estavam. O Senhor, então, lembre-se, o Senhor não abandonou Adão e Eva quando os colocou para fora do jardim. Porque ele poderia muito bem, agora que vocês pecaram, agora vocês estão no erro, vou pôr vocês para fora agora, ó, se virem. Não. A presença do Senhor era constante ali com eles. Os guiando, os mostrando o que fazer, os ensinando, afinal de contas, eram 2 crianças indo para um mundo totalmente diferente do que eles conheciam. E aí, quando Caim, então, comete este pecado, comete este assassinato, comete esse erro, ele é castigado pelo que ele fez e ele sai da presença do Senhor. Então ele foge da presença do Senhor. Isso é maravilhoso porque me diz que o Senhor era presente na vida de Adão e de Eva e seus filhos, né? O Senhor estava ali, presente. Versículo 17. Os descendentes de Caim. Caim teve relações com sua mulher. Então, olha que interessante. Então, assim como Caim caiu e fugiu, com ele levou também sua mulher. Então, Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Lembra-se que este Enoque não é o mesmo Enoque que a gente vê no futuro, que Deus o arrebata. Esse Enoque é Enoque, filho de Caim. O Enoque que a gente vai ver, ele é bem para o futuro e ele não é da descendência de Caim, e sim da descendência de Sete. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael a Metussael. E Metussael a Lameque. Versículo 19. Lameque tomou 2 mulheres. Uma chamava-se Ada e outra Zila. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas,
e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamã. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem, porque me feriu, e um menino, porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Alguns historiadores, alguns teólogos acreditam que este homem que Lameque matou pode ter sido o próprio Caim. No momento de fúria de Lameque, sem perceber quem era, matou Caim e depois mata essa criança, e por isso ele traz essa maldição sobre ele. Ou então essa maldição ele coloca sobre ele também, porque assim como Caim foi amaldiçoado por ter matado uma pessoa, Lameque por ter matado 2, a maldição sobre ele é muito maior do que a maldição de Caim. Mas vamos para uns detalhes aqui que eu achei bem interessante. Jabal foi pai daqueles que moravam em tendas e criavam rebanhos. Normal, assim como Abel, certo? O nome do irmão dele era Jubal, que foi pai de todos que faziam o quê? Tocam harpas e flautas. Olha o crescimento desse povo pré-diluviano. Olha a inteligência. Lembra-se, eles viviam muito tempo. Era uma geração que vivia aí de 500 a mais de 900 anos. Então são muitos anos, cara, para desenvolver. E eu acredito que Deus deu muita sabedoria e inteligência a toda a humanidade daquela época. Na verdade, nós temos hoje também, nós só nos tornamos cada vez mais preguiçosos, mas já naquele início, eles construíam instrumentos musicais. E aí a gente tem Zila, que dá à luz a Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Cara, a gente precisa entender, a gente lê a Bíblia muitas vezes e passa assim, ele fazia ali, ensinava, olha só, Tubal-Caim ensinava a todos que trabalhavam o bronze e o ferro. Consegue imaginar o processo para trabalhar o ferro? Para misturar o ferro, para fazer o ferro ficar algo que não se quebre, fora descobrir a temperatura certa para se manusear o ferro. Então, são pessoas que são além, cara, daquela época. Era conhecimentos, assim, dados pelo próprio Deus para o crescimento da humanidade. Então, quando a gente pega, assim, pra gente é algo, assim, comum. Mas até hoje, cara, para você manusear o ferro, não é algo simples. Precisa de uma alta temperatura, precisa de vários processos para fazer qualquer objeto de ferro. Hoje, lógico, nós temos cada vez mais maquinários para facilitar isso. Mas até hoje, a gente busca aquelas facas que são feitas manualmente, porque o corte, o material delas, geralmente é mais trabalhado, é mais rígido, é mais firme. Mas é um processo, cara, tanto do ferro como do bronze, um processo químico muito forte, é um processo que não é para qualquer um. E aí a gente tem aqui, então, eles criando isso. Da onde esse outro, Jubal, tirou a ideia, da onde ele fez as cordas para a harpa? Da onde ele tirou a ideia de algo com vários buraquinhos se tornarem uma flauta para criar instrumentos musicais?
Então, são esses pequenos detalhes que às vezes a gente perde numa leitura, mas olha como Deus vai dando essa sabedoria, essa inteligência ao homem para criar esses tipos de ferramentas para facilitar o seu dia a dia. Então a gente vai para o final, o nascimento de Sete, versículo 25. Novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, a gente não tem relatos, né, da Bíblia aqui, mas pode-se dizer, então, que a gente vai ver mais para frente que Adão teve filhos e filhas, né? Que então Eva tinha tido mulheres. Lembra-se que a gente está falando de uma época patriarcal, onde o homem era o que constituía aquela geração, né? Era o que levava, né? Lembra-se que a gente não está aqui, não é Adão contando sua história, mas é Moisés, lá no futuro, numa época mais patriarcal ainda, que está relatando essa história. Então, lembra-se que já na cultura de Moisés, quem levava o nome da família era o filho homem e não a mulher. Lembra-se que quando a gente vai mais para frente em Gênesis, por exemplo, quando Jacó tem seus filhos, para a maioria das pessoas, se você perguntar quantos filhos teve Jacó, quem não estuda e não lê a Bíblia e só ouve, vai falar que foram 12, certo? Jacó teve 12 filhos, afinal de contas são 12 tribos. Mas Jacó teve 13 filhos. As pessoas esquecem de Diná, que é a mulher. Então, não desmerecendo, mas entrando dentro da cultura, que então é masculina, que é patriarcal, que então o homem é quem leva a descendência da família. Então, a gente tem aqui da mesma forma. Então, provavelmente, a Bíblia não relata, mas provavelmente entre Caim e Abel existiam filhas, porque Caim casou e Abel provavelmente também tinha sua esposa, que provavelmente pode ser que sim, pode ser que não, mas se tornou a mulher de Sete. Então, o tempo a gente não sabe quanto passou, mas provavelmente depois que Caim mata Abel, a casa de Adão volta a não ter mais descendente homem. Volta a Adão ser de novo o único homem da sua casa. E provavelmente Adão continuou tendo relações com Eva. E provavelmente dessas relações nasceram mais mulheres. Até que então o Senhor, porque assim eles acreditavam que o Senhor era quem escolhia, ou deu então mais um filho homem para substituir os 2 filhos que Adão e Eva tinham perdido. Lembra? Abel morreu e Caim fugiu. E então a Bíblia relata esse momento, né? Então que a Eva agora tem mais um filho homem. E agora este filho homem é que vai levar a descendência de Adão e de Eva. E olha que as atitudes neste momento de Adão e Eva começam a mudar. Então Adão provavelmente já contava as histórias de Deus e do jardim para Caim e Abel, mas as coisas foram diferentes com seu filho. Provavelmente quando Adão e Eva descobriram que o Senhor aceitou a oferta de sacrifício de Abel, Adão e Eva também começaram a fazer ofertas ao Senhor, para estar agradando ao Senhor. E aí naquela época começou-se então a invocar o nome do Senhor, a fazer ofertas, assim como Abel fez, a entregar o seu melhor. E aí então a gente tem Sete,
e de Sete nasce seu filho, a quem deu o nome de Enos. Então a gente começa a geração de Adão através de Sete. Isso é bem interessante porque veio agora à minha mente. Davi, né? Da onde Deus promete que da sua geração nasceria Jesus, né? Nasceria o rei que governaria toda a terra. O que a gente conhece é Davi e Salomão. Salomão, Jeroboão e por aí vai. E quando a gente ouve a genealogia de Jesus vinda de Mateus, lembra-se que Mateus prega aos judeus? A geração vinda de Mateus, ela vem de José. Então ela passa por Salomão, Davi e vai até Abraão. Mas quando Lucas também traz a genealogia de Jesus, ela é diferente. Ela não traz Salomão, e sim Natã, também filho de Betseba. E é bem interessante por que disso, Éder? Porque agora eu não vou lembrar qual que é o nome do rei, mas o próprio Salomão fez muita bobeira. Mas teve um rei que fez um negócio lá e Deus falou que da geração dele não nasceria o Messias. Então, da geração de Salomão não veio o Messias por causa do castigo que o Senhor colocou. Então, quando a gente tem José, a gente tem a geração de Salomão. Mas lembra-se que José era pai adotivo de Jesus. Jesus não tinha o DNA de José, mas Jesus tinha o de Maria. Afinal de contas, ele nasceu do seu ventre. E a descendência de Maria é Natã. Natã, Davi, aí vai até Adão. E aí a gente tem aqui a mesma coisa, então. A gente tem Adão tendo o seu filho mais velho, Caim, não tendo a sua genealogia continuada. Para você ter uma ideia, ela para aqui em Tubal-Caim, no caso, filho de Lameque. Aí a gente já vai começar a ver sobre o dilúvio, né? A gente já vai... essa é a geração do dilúvio. Então, depois de Tubal-Caim, morre a geração de Caim. Lembra-se, geração de homens. Porque tanto Noé como seus filhos casam com filhas que vieram de Caim. Então a gente finaliza aqui o versículo capítulo 5 com o Senhor então colocando outro homem na vida de Adão e Eva, um filho homem, que vai trazer toda a geração da humanidade. Porque se a gente parar para pensar, de Sete vem Noé, e antes de Noé todos morrem. E é interessante porque quando a gente vai ler, né, sobre o registro de Adão e Eva, que a gente vai ler segunda-feira, ele fala então que Adão teve outros filhos e outras filhas. E quando a gente avança, né, para Noé, a gente descobre que até os filhos, os descendentes de Sete, se renderam à perversidade da humanidade. Se renderam ao príncipe desta terra, se renderam ao mal, caíram na promiscuidade, na maldade que havia na terra, que desagradava totalmente ao Senhor. Então aqui a gente conclui capítulo 4. Se tiverem perguntas, dúvidas ou quiser acrescentar, fiquem à vontade. O Éder, na verdade eu quero acrescentar, aqui no meu livro de estudo tem algo interessante, né, para complementar aí, falando sobre Caim e Abel, né? O capítulo 3 mostrou como o pecado tumultua as relações entre Deus e os seres humanos, e entre o homem e sua mulher. Isso foi visto no capítulo 3. O capítulo 4 mostra o pecado
a destruir o vínculo entre irmãos. De fato, Caim é apresentado como um pecador mais endurecido do que Adão. Matar um irmão é algo mais perverso do que comer uma fruta protegida. Adão teve de ser persuadido a pecar, mas nem mesmo o próprio Deus conseguiu dissuadir Caim de pecar. O pecado é personificado como um animal à espera para atacar, como a gente pode ver em 1 Pedro 5,8, onde fala: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em redor rugindo como leão e procurando quem possa tragar. Quando indagado por Deus sobre o seu pecado, Adão, ainda que bastante petulante, pelo menos contou a verdade. Caim mentiu e então fez piada disso. Adão aceitou em silêncio o juízo divino, mas Caim protestou energicamente e foi mandado para um local ainda mais distante do Éden. Aí tem o sinal que foi colocado em Caim tinha dois propósitos: lembrava Caim do seu pecado e dava-lhe segurança da proteção divina frente aos inimigos em potencial. Desse modo, sua oração de protesto, né, que ele acabou protestando contra Deus, né? Olha, mas é muito pesado esse castigo. E ele acabou fazendo uma oração de protesto. Não deixou de ser ouvido. Essa oração de protesto não deixou de ser ouvido, pois mesmo os pecadores endurecidos como Caim podem orar suplicando por misericórdia e conseguem achá-la. É a bondade de Deus, né? É o que a gente chama de misericórdia, né? Mesmo a gente sendo pecadores e a nossa carne se afasta do Senhor, a misericórdia do Senhor nos alcança. E o Espírito Santo nos convence de todo mal e nos traz restauração. Ainda só para fechar, né? Isso é mais curiosidade aqui, né? O que o livro traz. Ele fala o seguinte: vários dos descendentes de Caim receberam reconhecimento por vários e importantes avanços culturais e tecnológicos. Construção de cidades, uma vida beduína, na música, na metalurgia. O fato dessas conquistas serem creditadas aos descendentes de Caim e não à linhagem mais santa de Sete sugere que todo o progresso humano está, de alguma forma, manchado pelo pecado. Interessante, né? Sim. Você lendo aí me fez pensar, e eu estava lendo aqui também, me fez pensar algo que eu ouvi esses dias, que é bem interessante para a gente meditar. Não sei se vocês já ouviram, mas está rolando nas redes sociais de um português falando sobre a contagem, né? Nós temos hoje 8 bilhões de pessoas. E há um experimento, uma contagem de crescimento e desenvolvimento da humanidade a partir de Adão e Eva. Esse crescimento é de 0,5%. 0,5%. Os mais otimistas dizem 1%. Mas isso é muito pequeno para um crescimento. Mas mesmo esse crescimento de 0,5%, de quase 6 mil anos, nós temos 8 bilhões de pessoas na Terra que provocaram guerra, fome e grandes destruições e grandes cidades. Aí ele fala assim: se a humanidade tivesse os 100 milhões de anos que a ciência fala, nós não teríamos espaço na Terra. Nesse crescimento de apenas 0,5%, nós estaríamos ombro a ombro com as pessoas, não teria mais espaço. Aí ele fala assim: aonde está
as pessoas para caber 100 milhões de anos. E ali ele prova, e ali assim a ciência começa a provar mais uma vez que a Terra é jovem e que há um Criador e que a criação da humanidade tem apenas 6 mil anos. E por aí vai. E Deus é maravilhoso nos seus cuidados e nos seus detalhes. E é legal a gente ver dessa forma aqui. É algo que a gente fala assim, as bênçãos de Deus está sobre todos, né? Sobre todos, pecadores e não pecadores. Mas, no final de tudo, lembra-se que a gente existe... A nossa alma, né? O nosso corpo, a nossa carne luta contra Deus o tempo todo. Não é porque Deus te protege, te abençoa e guarda que significa que no final, se você não escolhê-lo, ele ainda vai te proteger. Mas a gente tem essa ideia de que precisamos crer no Senhor, aceitar Cristo, para no final reinarmos com Ele na eternidade. Ou então, sermos separados do Senhor para sempre também, que alguns teólogos acreditam que o inferno nada mais é do que a ausência da presença de Deus. E, na verdade, as pessoas que estão mortas, né? Eu costumo dizer que são os mortos-vivos da nossa época, que já existem zumbis, que são essas pessoas que não creem no Senhor, elas estão mortas espiritualmente, e ao aceitar Jesus, então elas têm uma ressurreição, né? Jesus os traz à vida com a ligação de novo entre eles e o Espírito do Senhor. E essas pessoas fazem escolhas, né? Que no final vai levá-los a um fim não muito agradável. Mas são escolhas. Assim como Caim teve a escolha de não fazer o mal, mas escolheu fazer o mal, assim como Adão também teve a escolha de não comer o fruto, mas comeu, nós hoje temos o livre-arbítrio de escolher servir ao Senhor ou não. E quando há desobediência, a gente está vendo que há consequências destas desobediências. Fechou? Fechou. Vamos finalizar então, está tudo quase esclarecido. Porque acho que a gente só vai ter todo esclarecimento de todas as coisas quando tivermos a mente com a do Senhor. É interessante pensar, né? Até a gente está conversando, né? Sobre essa questão. Às vezes nós queremos ter todos os relatos, todos os detalhes na Bíblia, né? Ah, mas casou com quem? Quem nasceu? Quem isso? Quem aquilo? E a gente precisa parar e pensar que se não foi colocado na Bíblia, isso não é importante a gente saber. O que é importante saber é isso que foi colocado ali. Caim, Abel, e aí Abel foi morto, e aí então veio Sete, porque Abel morreu, né? Então veio para complementar ali, né? Então essas coisas, às vezes, até eu estava conversando contigo, eu tinha algumas dificuldades, que eu falava assim, tá, mas peraí, fala que Caim e sua mulher, mas mulher da onde, se não viu ali, se não foi falado? Mas são esses pequenos detalhes que às vezes a gente fica querendo saber, vamos dizer assim, como aconteceu na exatidão, sendo que isso aí não é o importante, não é a mensagem central que está querendo ser passada ali, não é? Então, isso não faz diferença para nós. Claro que, às vezes, é aquela questão de alimentar, de sanar a dúvida, mas não é isso que é o importante. O importante é a mensagem que está sendo passada ali. Que se a gente passar na cabeça alguma coisa e você alimentar aquilo, o pecado ele está à espreita querendo te dominar. E, na verdade, você que tem que ter o domínio, se vai deixar ou não entrar na sua vida. Então, essa é a mensagem central ali. E não se Eva teve filhas antes, né?
ou depois ela teve, porque a Bíblia fala, né? Então, são essas coisas que a gente tem que aprender, né? Que se não está na Bíblia, não vai nos fazer falta, vamos dizer assim, que a mensagem central já foi dada. E é bem interessante que uma coisa que a gente precisa entender, culturas e tempos diferentes. E necessidades diferentes também. Se a gente trazer para uma ideia de que já existiam, vamos supor, outras pessoas, além de Adão e Eva, a gente está fugindo da criação. Existem linhas teológicas que dizem que como Adão e Issa e mulher é Isha, e que na verdade existiam ali então homens e mulheres dentro do jardim que foram expulsos. Existe uma linha teológica dessa. A Bíblia não relata dessa forma. Existem linhas teológicas, então, que já existia outros humanos na Terra antes, quando Adão e Eva foram expulsos. A Bíblia também não relata. E se a gente trazer para o contexto bíblico, uma coisa que a gente precisa aceitar. Os filhos de Adão e Eva casaram-se com suas irmãs, pronto, acabou. Era aquele momento e era o que tinha. Vamos supor que hoje toda a humanidade é dizimada, só sobra um casal. E eles precisam construir a humanidade e eles vão ter filhos e filhas. Seus filhos e filhas vão casar com seus irmãos. Ou então a humanidade morre. Se a gente fica horrorizado por causa do nosso contexto de hoje. Mas se a gente avança um pouquinho mais, Abraão, por exemplo, casa com sua meia-irmã. Hoje isso também já não é permitido. Mas hoje é natural primo casar com prima. E a gente não acha estranho. Na verdade, em Moisés no Êxodo, se eu não me engano, ou um dos livros da lei, ali ele coloca que olha só, Moisés precisou escrever que era proibido o relacionamento entre irmãos e que era proibido o filho casar-se com a mulher do seu pai. Se Moisés precisou escrever isso, significa que culturalmente isso era normal, que isso acontecia. Então, se Deus deu isso para Moisés, isso a gente vai vendo que as coisas vão mudando. É igual eu estava vendo aqui, a bigamia era algo também normal. Era normal o homem ter várias mulheres. E com o passar do tempo, isso vai mudando. Então, lembra-se, as coisas vão mudando. Deus não dá algo assim, agora vai ser assim, não. É um processo de transformação cultural e de transformação da humanidade. Então, isso vai mudando geneticamente e vai sendo transformado até chegar onde a gente está hoje. Então, hoje, a mentalidade... E não há mais necessidade. Não há necessidade de um irmão casar com uma irmã. Olha, temos 8 bilhões de pessoas na Terra. Isso que eu estava vendo você falando aí. Você falando, né? Por isso, aquela 0,5% de multiplicação lá. Porque se fosse do jeito que era antes, Deus foi falando com Moisés e foi colocando algumas, como diz outro assim, fazendo os livros, foi fazendo algumas proibições. Que se não fosse, seria 1%, 2%, aí não caberia tanta gente na Terra, porque era tudo normal. A família que é efeito formiguinha, pô, numa casa forma tão rápido, um monte de formiga para se trabalhar, né? Fazer os operários. Então ali tá tudo num lugar só. Como se fosse uma família de formiga. Produz muito rápido. E lembrar do contexto que eles viviam muito. Viviam muito tempo. Vivia bastante tempo. Aí multiplicação seria... Não caberia na Terra mesmo. Tem que ser 0,5%, até menos. E olha que interessante. A gente vai ver, por exemplo, segunda-feira. Quando Adão teve Sete, ele tinha 130 anos. A gente também não sabe se a idade de Adão começou-se a contar quando saiu do jardim, ou se ele já saiu do jardim com uma contagem de anos, mas Adão foi feito adulto já. Então, Adão viveu 800 anos depois que teve Sete.
E durante esses 800 anos gerou outros filhos e filhas. No mínimo aí, ele deve ter tido pelo menos mais uns 100 filhos e filhas. 800 anos. Lembra que não tinha muito o que fazer, além de fazer filhos e filhas. Ele é o princípio, né? Ele tem a idade da terra. E Deus fez o mundo, a terra, e ele fez o primeiro, fez Adão. Então ele tinha a idade do mundo naquela época. Então a gente tem ali, cara, cerca de 1000 anos até Noé, com uma grande população já destruindo a terra, a ponto de Deus ter que vir e intervir, porque a maldade era demais. Mas isso a gente verá amanhã. Amanhã não, segunda-feira. Vamos estar orando então para a gente estar finalizando mais um dia. Deus é maravilhoso e que a gente aprenda, né? Como o Diego disse, que a gente aprenda a obedecer, que a gente não fique dando desculpas e nem retrucando com o Senhor sobre os nossos pecados. Você está errado? Não, senhor, tô não. Que é isso? Precisamos reconhecer os nossos pecados, reconhecer os nossos erros, para que possamos, então, ser fiéis ao que o Senhor, ao propósito que o Senhor colocou em nossos corações. Fechou? O Delei, pode orar para a gente, por favor? Sim. Amém. Obrigado, Deus, pela oportunidade de acordar, de despertar, de estar aqui, Pai, aprendendo um pouco mais das tuas leis, da tua palavra e adquirindo cada dia mais conhecimento. Toda honra e toda glória é do Senhor, Pai. Somos fracos, somos pecador, por isso estamos aqui pedindo que o Senhor derrame sobre nós o seu Espírito de amor, de bondade. Nos prepara cada dia mais para distribuir, pregar o seu Evangelho aonde nós pisarmos, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso dia, o nosso ano, a nossa semana. E obrigado mais uma vez, Pai, por essa misericórdia que se renova todas as manhãs. Como é maravilhoso, Pai, poder estar aqui aprendendo um pouco mais de Ti. O Senhor é bom, cuida de nós o tempo todo, nos dá discernimento da palavra, conhecimento. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha e mantenha nós obediente, alerta, no atalaia, Pai, para quando o Senhor voltar, estaremos preparados para que nós não podemos ser enganados, Pai, para não sermos enganados, Pai. Ó, Pai, como é bom estar na Tua presença, conectando com o Senhor todos os dias, todos os momentos, e aprendendo um pouco mais de Ti, Pai. Queremos Te adorar, Te glorificar, Te louvar o tempo todo, Pai. Queremos ficar protegidos debaixo da sombra de Tuas asas, Pai, para estar sempre aprendendo um pouco mais de Ti, sendo obediente, clamando ao Senhor, Te exaltando, Te louvando, Te glorificando, Pai. Toda honra e toda glória é do Senhor, Pai. Santo, santo é o Teu nome, Pai. Venha com seu flor de piedade, de cura, de amor, de justiça, Pai. E tem misericórdia dessa nação. E proteja e tenha misericórdia de Israel, de Jerusalém, de todas aquelas nações ali que está em guerra, que está destruindo uns aos outros. Tenha piedade desse povo, Pai, que resgata um pouco do seu amor, do seu conhecimento, Pai, naquele lugar. E tenha piedade dessas nações, dos nossos governantes,
busque eles para que eles tenham um pouco de entendimento, de piedade de si próprio, Pai. Que aprenda com os seus erros, com os seus aprendizados, que eles buscam mais ajudar esse teu povo, essa tua nação, Pai. Obrigado por mais um dia, pela oportunidade de despertar, de acordar. Obrigado pelo pão de cada dia, pelo alimento, pela água, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós. Abençoe toda a família aqui presente, que entrou, que não pôde entrar por algum motivo, que o Senhor venha a resgatar essas pessoas que entram, mas que possam assistir depois, para aprender um pouco com a gente aprender com eles. Que o Senhor venha a nos resgatar e buscar cada dia mais o Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. E que o Senhor nos capacita cada dia mais para fazer o teu querer, a tua vontade, Pai. Para que sejamos preparados para a tua volta, Pai. Para nós governar nossas vidas, nossos lares, nossas famílias. E governar e tomar o teu reino, Pai, que é teu. Obrigado por tudo que tem feito por mim e por todos aqui desse grupo, Pai. Como o Senhor é bom, o Senhor resgatar e trazer essas famílias, colocar as famílias no caminho da gente. Como é bom, Pai, aprender todo dia um pouquinho do Senhor, estar sempre te louvando, sempre te adorando e agradecendo por tudo, Pai. Obrigado pelo fôlego da vida, por estar aqui, aprendendo um pouco mais de Ti. Obrigado por tudo, Pai, que tem feito. Em nome de Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais um capítulo. É maravilhoso ver o cuidado de Deus em seus detalhes. Que Deus te abençoe e que você possa ter cada vez mais sede da palavra de Deus.